Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem problema de visão e precisa usar óculos? Ou usar lente, alguma coisa? Levanta a mão. Só esses? Eu achei que era quase todo mundo. Não, mas tem bastante gente. Bom, como vocês podem ver, eu também, tenho problema de visão, eu tenho miopia, por isso que eu estou usando óculos, senão eu não estaria enxergando a carinha de vocês, provavelmente ia ser um monte de borrão, assim, e eu não ia saber o que vocês, se vocês estariam gostando ou não da pregação, porque eu não ia enxergar a expressão facial de vocês. E muitas pessoas, então, têm problemas, para enxergar e precisam de lentes ou óculos, e aí elas acabam utilizando e, assim, quando tu coloca um óculos, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas provavelmente vocês já tinham um problema antes, e aí quando vocês foram e colocaram o óculos pela primeira vez, vocês pensaram, meu Deus, agora eu estou enxergando o mundo. Porque antes vocês tinham a sensação de que vocês estavam enxergando, né? Mas aí quando tu coloca o óculos, tu vê, eu realmente não estava enxergando. Mas nem todo mundo aqui, como vocês levantaram a mão, nem todo mundo aqui tem problema de visão, precisa usar óculos, precisa usar lente. Mas eu queria dizer para você que todo mundo aqui usa um tipo de óculos e de lente. Que não é bem esse, que vocês estão vendo aqui. Mas é um óculos que nos dá a perspectiva que nós temos da vida. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo, é uma metáfora, mas faz com que a gente entenda melhor. E quem tem problema de visão vai entender melhor ainda. Que nós usamos lentes e nós vemos o mundo a partir dessas lentes. Então, o que acontece? Dentro dessas lentes, várias coisas nos constituem. Então, a nossa personalidade, a nossa genética, as experiências que a gente teve, a nossa história. Tudo isso está contido nesse óculos, e aí eu passo a ver a vida dessa maneira. Então, a realidade que eu tenho, que eu vejo, é de acordo com as lentes que eu tenho. E todo mundo tem uma lente diferente. Por isso que numa mesma situação, pessoas agem de formas diferentes. Porque elas veem as coisas, esse conhecimento, esse entendimento que elas têm daquela situação é diferente. Porque a lente delas é diferente. Então, todo mundo tem um óculos, todo mundo tem lentes que enxerga a vida. E eu queria que vocês abrissem comigo em Gênesis 3. Capítulo 3, versículo 6. Só para vocês entenderem, nesse momento aqui, Deus já havia ordenado para o homem que ele pudesse comer livremente de toda a árvore que tinha no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus já havia ordenado para Adão que ele podia experimentar e comer de todas as árvores, menos essa. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, porque certamente ele iria morrer. E aí, em Gênesis 3, 6, diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha o que aconteceu aqui. Os olhos de ambos se abriram. Adão e Eva enxergavam, Eles tinham uma visão, essa visão que a gente está falando de usar óculos e tudo mais, essa visão natural. Adão e Eva já tinham, eles já enxergavam as coisas, Eles enxergavam, isso aqui é um copo, eu consigo enxergar que é um copo. Então, aqui a Bíblia não está se referindo a essa visão natural, mas ao entendimento, a perspectiva e a realidade que eles viam as coisas. E aí, nesse momento, então, a visão do homem muda. Ele já não vê as coisas mais como ele via antes. Os olhos dele se abriram. É uma visão diferente.
E com o pecado, foi exatamente isso que aconteceu. O ser humano passou a ter uma visão diferente. E se eu pudesse definir essa visão, seria uma visão distorcida das coisas. Lá, quando Adão e Eva pecaram, quando os olhos deles foram abertos, a partir daquele momento, toda a humanidade nasceu já com uma visão distorcida. Antes, Adão e Eva estavam lá com Deus e tudo que eles viam era pautado na visão que Deus tinha. Era pautado na verdade. A visão deles era pautada na visão de Deus. E aí, quando eles comem do fruto, acontece isso. A visão deles passa a ser distorcida. Os olhos deles se abrem, mas é uma visão distorcida. Sabe quando você vai fazer o exame para ver qual lente você tem que usar, e aí o médico, o oculista, enfim, ele começa a colocar aquelas lentes para ver qual é a tua? E aí ele começa a colocar e vai te perguntando, tu tá enxergando lá os números, as letras? E às vezes tem umas lentes que elas não são tão boas assim para mim, né? Que a gente não consegue enxergar direito. E tem outras que a gente vai ver, agora eu estou enxergando. Da mesma forma, Adão e Eva, eles tinham uma lente, o qual eles conseguiam enxergar, e essa lente foi trocada. E aí agora a visão deles estava distorcida. E mais, a nossa visão está distorcida agora. Então a forma com que nós aprendemos a ver as coisas podem estar totalmente erradas. Você já pensou sobre isso? Que a forma com que você vê as coisas pode ser uma baita de uma mentira? E isso acontece muito. A nossa visão muitas vezes está distorcida. A nossa visão muitas vezes é uma mentira. A gente está vendo as coisas distorcidas. E para vocês verem que a mesma realidade que Adão e Eva estavam vivendo, olha só, Adão e Eva estavam nus no jardim. E antes, quando eles tinham a visão de Deus, aquilo significava pureza. Mas quando os olhos deles são abertos para essa distorção, agora a nudez virou vergonha e medo. Vocês percebem que era a mesma situação? Por isso que numa mesma situação, quando a gente tem as lentes erradas, a gente vai se comportar de maneira errada. Mas se na mesma situação eu tenho a visão correta, eu vou me comportar da maneira correta. Então Adão e Eva acabaram com a visão deles distorcida. E esse sempre foi o plano do inimigo. Prender a atenção do homem de alguma forma e distorcer a visão dele. Porque foi exatamente o que ele fez com Eva. Provavelmente Eva já tinha visto aquela árvore algumas vezes. Mas foi Satanás lançar uma palavra para ela. Será? Uma dúvida? Será mesmo que tu não pode comer? Eu acho que tu pode. Acho que Deus não quer que tu coma porque tu vai ser igual a Ele. Lançou uma palavra e o que aconteceu com a visão e o entendimento dela? Foi distorcido. E aí ela passou a ver aquilo da forma errada. E é muitas vezes o que acontece conosco. Satanás, ele só está lançando uma palavra na nossa mente e aí a nossa visão toda é distorcida. E aí ele nos captura com isso. Ele capturou Eva dessa forma. E ele continua nos capturando exatamente da mesma forma. Só que a gente às vezes não tem o discernimento de entender que ele está nos capturando e que a nossa visão não está de acordo com a visão de Deus. Eu tenho uma história bem engraçada, mas vai ser boa para vocês entenderem sobre o que eu quero falar. Como vocês sabem, eu tenho miopia. E não sei se vocês conhecem o Gui Dias, que é daqui do IU. Ele dá treinamento funcional. E quando eu estou no treinamento, eu tiro o óculos, né? Porque pode me atrapalhar. E aí eu tava lá treinando, acho que meu irmão tava junto nesse dia. E eu naquele intervalo ali das séries que a gente fica descansando, eu tava lá descansando, olhando para a janela, viajando. E aí eu olhei pro telhado e eu falei, olha lá, um gato. E daí o Gui chegou e olhou, aonde o gato? Lá no telhado, o gato? E eu falando para ele que tinha um gato no telhado. E aí ele falou assim, aonde, Fábio? Eu não tô vendo gato nenhum. Eu disse, ali do telhado. E apontei para ele, né, explicando qual era a localização. Dele, ali não tem gato nenhum. Aí eu olhei, daí ele, ali tem 2 tijolos. Sério, daí, né, o Gui me zoou o dia inteiro porque eu tinha achado que era um gato. Por quê?
como eu não estava de óculos, a minha visão fica totalmente distorcida. E era muito longe. Quando é muito longe, eu só enxergo um formato de alguma coisa. E eu achei que era um gato preto que estava em cima do telhado. E aí, eu acabei olhando de uma forma totalmente distorcida, né, aquilo que era a realidade. Foi bem engraçada essa história. Mas eu acreditei no Gui, né? Ele falou que era tijolo. Depois eu coloquei meu óculos e eu vi que eram 2 tijolos em cima do telhado. Não tinha nada a ver com um gato. Mas a minha limitação, né, e a minha miopia fez eu ver um gato. E, na verdade, eu nem conseguia ver direito se era um gato, mas o formato era muito parecido. Então, eu falei, olha, tem um gato ali. Só que o que acontece conosco, né? Eu acreditei no Gui, ele falou que era tijolo. Eu falei, tá, vou acreditar, ele enxerga muito melhor do que eu, né? E às vezes o que acontece com a gente é que a gente não acredita naquilo que a pessoa que está enxergando está falando. Por isso que muitas vezes a distorção ela se torna incredulidade. Porque às vezes o meu irmão ele está vendo, ele está tendo a visão de Deus sobre algo, ele está me falando, ou Deus está me falando, e eu estou, não, mas não é isso que eu estou vendo. Eu não estou vendo isso daí, não. Eu estou vendo um gato, não pode ser tijolo. E aí o teu irmão está falando, não, tijolo não é um gato. Eu estou enxergando, eu estou tendo essa visão. Mas muitas vezes a gente não quer acreditar, por quê? Porque é muito mais fácil a gente confiar naquilo que nós conseguimos ver, né? Até onde os nossos olhos vão. Só que a gente precisa entender que a visão de Deus, ela não é uma visão natural. Não é uma visão daquilo, ó, eu estou vendo esse copo aqui, ok. A visão de Deus é uma visão espiritual, do qual eu já não estou mais... Aqui eu estou vendo água, todo mundo está vendo, que tem água aqui nesse copo. A visão de Deus é que essa água pode ser transformada em vinho. É o sobrenatural, é algo que o meu olhar humano não consegue ver, o natural não consegue ver, mas a visão de Deus é que isso pode ser transformado. Então, a visão de Deus, ela muitas vezes é sobrenatural e não vai fazer sentido para você, porque você não vai conseguir ver aquilo, mas é a visão de Deus. Em Mateus 13, se vocês quiserem abrir, no versículo 13. Diz assim: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouviram, e de modo nenhum entenderam. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aqui é uma passagem de quando Jesus, né, veio como homem, ele ainda estava aqui na terra. E aí ele conta uma parábola, e aí depois ele fala isso, né? Os discípulos, enfim, estão conversando com ele, e ele fala sobre isso. Nessa época, Jesus utilizava de parábolas para falar com o povo, para ensinar o povo. E o que ele diz? Que as pessoas não estavam entendendo o que ele queria dizer com aquelas parábolas. Por quê? Porque tinha que ter um discernimento espiritual daquilo que Deus estava falando. Ele estava utilizando de exemplos naturais para facilitar muitas vezes para as pessoas entenderem sobre o reino de Deus, mas as pessoas não estavam entendendo que o Senhor estava falando que Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Por quê? Porque o coração delas estava endurecido. Porque por mais que elas tivessem olhos e ouvidos, elas não estavam vendo e ouvindo algo que não era natural, era espiritual. Nessa época, essas pessoas, Jesus estava pregando, ensinando, e elas não estavam conseguindo ouvir. Mas isso não fica só na época de Jesus.
acontece ainda hoje. Muitas pessoas com o coração endurecido, que mesmo que tu venha todo sábado, todo domingo, enfim, não sei o dia da semana que você vem na igreja, você senta aqui, mas parece que a palavra não transforma, não acontece nada. Por quê? Porque talvez esteja faltando visão de Deus, discernimento do que aquela palavra espiritualmente quer falar. E não apenas naturalmente. Por que tem tanto teólogo que é ateu, gente? E sabe da Bíblia de frente a frente? Eu ia falar de frente a frente, né? Mas faz sentido. Sabe toda a Bíblia. Porque o coração deles está endurecido, não está aberto para que a palavra transforme. Eles não estão tendo a visão de que é algo muito além do que histórias, do que letras. É algo espiritual. É algo que vai além da nossa capacidade humana de entender. E é por isso também que tem muitas pessoas que podem passar anos e anos e anos vindo à igreja e não acontecer nada. Porque precisa ter um coração aberto, precisa ter ouvidos e olhos abertos para conseguir ver e ouvir o que o Senhor está falando. E o que essa distorção, né, pode gerar na minha vida? Essas pessoas da época de Jesus estavam com uma visão totalmente distorcida, né, da visão que Deus tinha sobre as coisas. Tão distorcidas que elas não conseguiram reconhecer que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Por quê? Porque a visão delas estava distorcida. Aqueles que conseguiram enxergar foram aqueles que receberam visão de Deus. Quando Pedro fala, né, para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vocês acham que aquela visão que ele teve foi meramente humana, natural? Não. Foi Deus que deu aquela visão para que ele entendesse quem Jesus era. E o que essa distorção pode gerar na nossa vida, né? Isso vai fazer com que eu não viva tudo aquilo que o Senhor tem disponível para mim, porque a minha visão está distorcida. Muitas vezes eu não vou enxergar a minha vida com a visão do céu, com a visão do Senhor, com a visão de Deus. E aí o que vai acontecer é que eu não vou viver aquilo que Ele tem sonhado para mim. Porque eu não vou ter coragem de ir em direção àquilo que Ele está me pedindo. Porque, afinal, é sobrenatural. É algo que eu não consigo ver. Se eu dependesse daquilo que está na minha frente, daquilo que eu estou vendo, eu não vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque o que eu estou vendo é muito limitado. A minha visão distorcida é muito limitada. A minha visão natural não me permite ver aquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida. Se eu realmente fosse ir pela minha visão natural, eu não estaria aqui, com certeza não. E eu sei que muitos de vocês não estariam aqui também. Por quê? Porque vocês enxergam aquilo que a visão de Deus sobre vocês mesmos, e aí vocês conseguem fazer algo para o Senhor. E sinceramente, eu tenho certeza, por acompanhar muitas pessoas, por ouvir muitos problemas das pessoas. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, então eu ouço muitas coisas. Eu tenho certeza que é angustiante quando a gente não tem visão de Deus. Quando a gente não tem a visão correta, quando a nossa vida é pautada numa visão distorcida de tudo. É angustiante, porque tu corre atrás de conquistar coisas, de comprar um carro, de comprar uma casa, de ter filho, de ter família, de ter... Enfim, o que tu desejar. Não sei qual é o teu desejo. Mas tu corre atrás dessas coisas e no fim, tu deita a cabeça no teu travesseiro e parece que falta algo. Parece que tem um vazio, que tem algo errado. Parece que eu não estou vivendo aquilo que eu realmente deveria viver. Parece que tem um anseio dentro de mim que... Não, mas é para isso mesmo que eu nasci? Então eu digo para vocês, é angustiante viver uma vida com uma visão distorcida. E muitas vezes essa visão distorcida vai gerar várias patologias na gente também.
vai fazer com que a gente vai acabar desencadeando outros problemas nas nossas vidas. A visão terrena, ela nada mais é do que falta de fé, né? Como eu falei para vocês, a distorção, ela é uma incredulidade, né? Eu acabo vivendo de uma forma incrédula, porque eu não estou enxergando aquilo. Então, a visão terrena, ela é falta de fé, porque eu não consigo ver além daquilo que eu estou vendo, né? E a fé é a certeza de algo que eu não estou vendo, que eu não consigo ver. Então, essa visão terrena, ela vai ser pautada pela falta de fé. Enxergar as coisas de forma terrena é falta de fé, pode ter certeza. E aí não adianta a gente fazer um super esforço, e é esse ponto que eu queria chegar com vocês. Não adianta a gente fazer um super esforço para mudar o nosso comportamento, que muitas vezes a gente sabe que é errado, se a minha visão não muda. Se a visão de Adão e Eva não mudarem, no sentido lá, vamos mudar o exemplo deles, tá? Eles já morreram, não estão mais aqui, mas vamos dar o exemplo deles para não expor ninguém. Adão e Eva estavam nus. Qual foi o comportamento deles quando a visão deles estava distorcida? Ir lá pegar folhas e se cobrir. E o sentimento deles era vergonha, medo. Quando eles estavam com a visão de Deus, eles estavam nus. E o sentimento deles era satisfação, pureza. E o que eles faziam? Viviam livremente aquilo que o Senhor estava dizendo para eles viver. Eles iam até Deus e eles se relacionavam com Deus. Só que não adianta Adão e Eva, com aquela visão distorcida de medo e vergonha, tentar ficar nu. Por quê? Porque eles não vão conseguir. Eles vão toda hora assim, ai meu Deus, estou com vergonha. Por quê? Porque enquanto a visão não mudar o comportamento, eu vou até me esforçar para mudar ele, mas eu não vou conseguir. Então, antes de mudar o nosso comportamento, daquele pecado que você está lutando, ou de algo que você sabe que é errado, você precisa mudar a sua visão com relação às coisas. Quando a sua visão mudar, vai ser muito mais fácil do seu comportamento mudar. E aí essa distorção, né, essa visão errada sobre as coisas, ela pode estar em qualquer área da nossa vida. Pode ser que você tenha várias áreas da sua vida que você tenha a visão de Deus, que você realmente vive baseado na palavra, baseado no sobrenatural. Mas existem algumas áreas que talvez ainda estejam distorcidas. A sua visão ainda não foi limpa. Você ainda está usando um óculos antigo. E aí essa visão, ela pode ser sobre a sua identidade. E o que seria essa distorção na visão? É quando eu me enxergo de uma forma contrária de Deus. Quando eu enxergo que eu não sou digno, quando eu enxergo que eu sou ruim, eu sou incapaz, eu não presto, não tenho valor. Isso tudo é o contrário da visão de Deus. Então, saiba que se você pensar isso sobre você, a sua visão está distorcida. Porque a sua identidade, mesmo que você não consiga ver, ela é de filho de Deus. No momento em que você aceitou Jesus, você se torna filho de Deus. E aí, você passa a ser digno pelo sangue de Jesus que te lavou, te limpou, e aí você passa a ser digno de estar na presença dele. Você passa a ter valor. Você é amado. Você sim pode. Nele você pode. Ele te dá capacidade. Então, essa visão que você tem de que você é um nada, isso é totalmente contrário à visão que Deus tem sobre você. E também, na verdade, o contrário do nada, o muito também é errado, tá, gente? Eu achar que eu sou maravilhoso, que eu posso tudo sem Deus, que eu dou conta de tudo, que eu sou super guerreiro, eu luto mesmo pelas minhas coisas e eu vou atrás. Glória a Deus, continue lutando pelas suas coisas, mas saiba que a sua força não vem de você mesmo, tem que vir do Senhor. Então, o contrário também é uma visão distorcida.
A visão correta, a visão de Deus, é que eu ganho força nele. É que eu tenho dificuldades, mas ele me ajuda a vencer as dificuldades. Que eu sou filho, que eu sou amado, que eu tenho muito valor. Ou talvez, o que possa estar distorcido na sua vida são os seus valores. O que é importante para você? Será que o que é importante para você é importante para Deus? O que você tem valorizado mais hoje é o que Deus gostaria que você valorizasse? Você já pensou nisso? Seus valores estão pautados em você valorizar muito mais um trabalho, dinheiro, coisas materiais? Ou seus valores estão pautados em valorizar pessoas, valorizar a presença de Deus, valorizar aquilo que, quando nós morrermos, vai junto, não vai ficar aqui, porque as coisas dessa terra vão ficar aqui, mas a pessoa que está do seu lado, ela pode ir junto com você, para a eternidade. Por isso que ela é muito mais importante do que qualquer carro, ou qualquer casa, ou qualquer valor financeiro que você possa conquistar. E as pessoas são prioridades para o Senhor. Qual é a visão que você está tendo sobre os seus valores? Está distorcida? Ou você realmente está olhando com a visão de Deus para essas coisas? E aí, essa aqui eu amo, gente, porque essa aqui falou comigo. A visão errada do tempo e do espaço. Será que o seu tempo é o tempo de Deus? A visão que você tem sobre o tempo, sobre as coisas que você precisa fazer, é a mesma de Deus? Provavelmente não, porque você é imediatista. Eu também sou. Me coloco no mesmo barco. Quero tudo rápido, tudo para ontem. Pô, Deus, já orei hoje. Amanhã tu já faz. Não. Às vezes a gente tem que construir em oração. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente acha que às vezes a gente está velho demais, ou que a gente é novo demais, ou que Deus está demorando muito para fazer algo. E não. Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Porque eu já tenho 30 anos e eu não casei ainda. Não se preocupe. O Senhor tem o tempo certo para isso. Porque eu já tenho tal idade e eu não tive filho ainda. Não se preocupe. Deus tem o tempo certo, mas construa isso em oração. Porque o único que pode fazer com que você adquira essas coisas, com que você tenha a visão correta sobre essas coisas, é Ele mesmo. Então Ele tem um tempo para que as coisas aconteçam. E a nossa geração é muito, eu quero para ontem. E esse não é o tempo de Deus. Isso é uma visão distorcida do tempo e do espaço. Da mesma forma o espaço onde eu estou. Às vezes Deus tem um lugar diferente para você. Ou às vezes você tem que permanecer naquele lugar que você está achando que não é para você, porque é para você permanecer. Ou a visão errada das nossas prioridades, né? O que é prioridade para você? O que é prioridade para Deus, né? Qual é a visão de Deus daquilo que é prioridade? Acho que eu já falei um pouco sobre os valores, né? Aquilo que a gente valoriza, a gente vai priorizar. O que você tem priorizado e valorizado? É aquilo que Deus prioriza e valoriza, ou a sua visão também está distorcida sobre isso? Porque sabe, gente, quando a gente começa a valorizar as coisas e priorizar as coisas dessa terra, que fazem com que a gente, veja dessa forma distorcida, a gente passa a ser só um sobrevivente aqui. Por quê? Porque daí a gente fica correndo atrás das coisas terrenas, correndo. E só sobrevivendo. E não é isso que Deus deseja para nós. Quando eu passo a ter uma visão, olha só isso, quando eu passo a ter uma visão de Deus sobre as coisas, eu vou sim trabalhar. Não achem que eu não estou falando para vocês não trabalhar aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou sim trabalhar, mas eu vou entender que em alguns momentos Deus vai me dar a visão de que eu preciso valorizar um pouco menos aquilo e dar atenção para outra coisa. E Deus vai prover aquilo que eu necessito. Eu ouvi uma história, não sei se ela está aí,
Acho que não vi ela aqui. Mas eu ouvi uma história no YouLink de uma menina que ela contou que ela estava trabalhando muito, né? Ela é empreendedora, então assim, ela precisava dar conta do negócio dela. E a gente entende que tem épocas que a gente trabalha bastante, né? Porque a gente fala sobre o tempo de Deus. Tem tempo que é de plantar, tem tempo que é de colher, né? Tem tempo para tudo. Mas ela estava entendendo que ela não estava priorizando aquilo que Deus estava pedindo para ela priorizar. E aí ela decidiu, eu vou obedecer e eu vou trabalhar menos. Eu vou tirar esse dia aqui para minha família, eu vou tirar esse dia aqui para a igreja e eu vou trabalhar menos. E eu estou fazendo isso, Deus, porque eu sei que o Senhor vai prover. Eu não podia trabalhar menos, porque eu tinha contas para pagar. E ela fez isso. Ela ganhou mais do que ela ganhava antes, por ela ter tirado esse tempo. Não estou dizendo para você, aí a gente entra nisso, não estou dizendo para você que você deve trabalhar menos, mas que você deve entender qual é a visão que Deus tem sobre o seu trabalho. É o tempo de você estar lá dentro e pregando o evangelho para aquelas pessoas, de você trabalhar até mais tarde? Glória a Deus, trabalhe até mais tarde, porque isso vai ser a prioridade para o Senhor naquele momento, aquelas pessoas que você está trabalhando. Mas se Deus está falando assim, reduz o teu horário de trabalho e fique com a sua família, talvez seja um momento em que Deus está te mostrando para você ficar com a sua família. Por isso, gente, que a gente precisa ter visão e discernimento, porque numa mesma situação não vai ser o mesmo para as pessoas. É específico para você. Deus tem uma visão específica para você. É lógico que essa visão vai ser pautada na palavra e não vai ser contra os princípios de Deus, mas vai ser uma visão para você, no seu tempo. Não é porque uma pessoa casou com 21 anos que a outra vai casar também com 21 anos. Vocês entendem? O casamento é pautado por um princípio de Deus? É. Mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa para todas as pessoas. Por isso que eu preciso ter visão e entender o que Deus tem para mim naquele momento. E a última é a visão errada da realidade. Essa é a que eu mais amo. Por quê? Porque a gente vive por uma realidade terrena. Só que eu queria dizer para você que a realidade espiritual ela é muito mais real do que você imagina. Enquanto nós estamos aqui, e não se assuste, por favor, mas enquanto nós estamos aqui, existem anjos e demônios por aí que a gente não consegue ver. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina e o que você faz ecoa no mundo espiritual. Às vezes você acha que é uma simples situação e está acontecendo uma guerra no mundo espiritual, porque você não tem a visão de Deus de que aquilo é uma batalha espiritual. Porque você está olhando apenas o mundo natural. Deu errado aqui. Mas deu errado, né? Talvez seja uma batalha espiritual e você não está vendo que você tem que ir para a oração e ir batalhar. Ou talvez você tenha um dom que o Senhor te deu, mas você fica com medo de utilizar ele porque ele é algo espiritual também. Ou você não se abre para viver coisas que são sobrenaturais. Porque você vive só no seu mundo natural. Quando na verdade o Senhor tem visão, tem revelação, tem dons do Espírito para derramar sobre a igreja. E é através desses dons que muitas vezes você vai entender como o mundo espiritual acontece. E você está ali. Vim para o culto aqui, mas só vou ficar olhando. Está até disperso. E o Senhor querendo derramar algo sobrenatural sobre a sua vida. Mas você não está conectado com a realidade do céu, com a realidade do mundo espiritual do que está acontecendo. Às vezes dá tudo errado aqui. Tudo errado, às vezes dá tudo errado. Assim, a gente tinha programado, estava tudo certinho, e aí deu alguma coisa errada, sei lá, na mídia. A gente sabe que é um ataque para que nós não venhamos a continuar aquilo que a gente estava fazendo. Por quê? Porque a gente entende a realidade do mundo espiritual. Às vezes você está, por exemplo, estou desconcentrado hoje, não consigo me concentrar na palavra, meu Deus. Você já parou para orar sobre isso e pensar que isso pode estar acontecendo alguma coisa no mundo espiritual? Uma opressão? Porque o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. E existe algo que o Senhor quer derramar sobre nós, que é uma visão do céu sobre as coisas.
tanto para a gente entender que existe um lado ruim ao qual eu preciso batalhar, quanto aquele lado que é sobrenatural, onde o Senhor derrama dom sobre a minha vida, onde eu libero palavras sobre a vida de outra pessoa, mas que aquilo é uma realidade só no mundo espiritual, não é no mundo natural. Às vezes eu chego para uma pessoa e libero uma palavra, olha, vai acontecer isso e isso contigo, eu vejo que Deus faz isso e isso. Sabe quando alguém ora para você e fala isso? É porque ela está olhando com a visão de Deus para você e a realidade espiritual. E você precisa viver pautado nessa realidade, a realidade espiritual, a visão de Deus. João 9, eu vou ler rapidamente com vocês, porque não tenho mais tanto tempo, mas existia um cego, e eu vou ler alguns trechos com vocês dessa passagem. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Pensem que vocês são esse homem cego de nascença, porque nós nascemos com a visão distorcida. Nós nascemos sem a visão de Deus, ok? Então nós somos esse cego aqui. Ah, Fábio, mas essa história aqui é do cego. Vamos ver agora com as lentes de Deus, vamos ver agora com a visão espiritual. A gente pode interpretar essa passagem aqui com uma visão espiritual. Quando você vê alguém olhando algo diferente numa passagem bíblica, é isso. É uma visão de Deus, é uma visão que não é natural. Então vamos fazer isso agora? Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Não importa. O que Jesus está falando? Não importa o que aconteceu na tua vida, né? Lógico que Jesus se importa com o que aconteceu na sua vida, não é esse o ponto, mas não importa se foi culpa de alguém ou se não foi, não vamos achar culpados para isso, para sua visão distorcida. Não vamos achar culpados para isso. Lá no jardim, né, Adão e Eva comeram do fruto, os olhos deles se abriram e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então as pessoas já nascem no pecado. Então não vamos achar culpados para isso agora. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Através disso, as minhas obras podem ser manifestas. Através da sua cegueira, a obra do Senhor pode ser manifesta, te dando visão. E aquilo que era ruim, o Senhor usa para glorificar o nome dEle. E aí mais para frente, depois de dizer isso, no versículo 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. E aí vai continuando a história. Mas eu queria que você se atentasse que o cego, ele foi colocado a lama nos olhos dele por Jesus. E ainda assim ele não estava enxergando. E aí Jesus fala para ele, vai até o tanque de Siloé e lava os teus olhos. O que acontece? Muitas vezes, a gente, que é esse cego, vai ouvir um comando de Deus. Que foi isso que o cego teve, um comando de Deus. Vai e faz tal coisa. Porque aquilo ali vai te trazer visão. Às vezes, o Senhor está te dando um comando para você fazer algo que vai te dar visão. E você precisa obedecer essa voz. Se você não obedecer essa voz, você não vai ver. Porque essa visão vai vir a partir da obediência. Para esse cego foi ele ir até o tanque de Siloé se lavar. Mas para você pode ser algo diferente. Talvez você precise pedir oração para uma pessoa. Talvez você precisa deixar o seu coração endurecido e vir à frente aqui pedir oração. Talvez você precisa falar com alguém. Talvez seja outro comando. Eu não sei qual é o comando que o Senhor está te dando. Mas é necessário obedecer esse comando para que eu possa ter visão. Existe uma voz que está dizendo, vai e faz. E isso é um passo de fé. Por quê? Porque o cego ele não estava enxergando. Ele não estava enxergando.
Imaginem essa história. Alguém passou lama nos meus olhos e falou, vai até o tanque de Siloé e te lava. Tu não está enxergando, tu só está indo. Então, às vezes, mesmo que você não esteja enxergando, obedeça o comando do Senhor e Ele vai dar a visão para você. E aí, nesse momento que o cego ele lava os seus olhos, ele passa a ter vista. Ele passa a enxergar. E esse lavar dos olhos, eu consigo ver como algo da gente tirar toda a sujeira que há na nossa visão, que distorce aquilo que a gente precisa enxergar. A gente precisa lavar os nossos olhos. Obedecer o comando e lavar os nossos olhos, tirando tudo aquilo que possa ser um empecilho de eu enxergar o que o Senhor quer me mostrar. E aí eu vou lavar os meus olhos e vou passar a enxergar as coisas da forma que elas realmente são. Às vezes é entregar tudo para o Senhor. Esse lavar, às vezes, é entregar tudo que possa estar me impedindo de ver. E aí, os fariseus, logo em seguida, começaram a interrogar aquele homem, né, que tinha visão distorcida. E aí começaram a perguntar várias coisas sobre Jesus. E uma coisa que o cego falou, que não era mais cego, né, naquele momento, ele falou assim, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. É isso que nós precisamos. Mesmo que as pessoas não entendam e venham nos interrogar, mas por que tu está fazendo diferente? Mas por que a tua vida agora mudou? Eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Então agora eu vou ser conduzido por uma visão espiritual e não uma visão terrena. Agora eu sou conduzido por uma visão de Deus e não mais uma visão dessa terra. E antes, aconteceu algo bem legal que as pessoas começaram a interrogar, será que era aquele cego mesmo que foi curado? As pessoas começaram ali a se perguntar quando viram ele. Às vezes a gente não consegue ver quando a pessoa é cega ou não, mas algo mudou nele. Não foi só a visão, o comportamento dele também mudou. Talvez antes ele andava se encostando nas coisas para achar o lugar, e agora ele já podia andar de uma forma diferente. Então, quando nós recebemos a visão, o nosso comportamento também vai mudar. A forma com que a gente agia também vai mudar. E os fariseus, né, como eu falei, estavam ali interrogando ele, ele falou aquilo, e logo em seguida, vocês viram que eu voltei, né, porque eu tinha esquecido, mas agora a gente volta de novo. E logo em seguida, ele é expulso, aquele homem, né, os fariseus se irritaram com ele, expulsaram ele, e aí Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Quem pode dar essa visão para você é Jesus. E ele veio para isso, para dar essa visão. Adão e Eva perderam a visão de Deus. Tudo ficou distorcido com o pecado. Mas Jesus vem para ser aquele que vai dar uma visão de Deus novamente, que vai devolver para nós aquilo que nós perdemos com o pecado, porque Ele morre numa cruz e Ele ressuscita para que a gente tivesse acesso a essa visão novamente. Não precisa abrir. 1 Coríntios 2, no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui Paulo está falando. Mas se a gente fosse trazer para essa questão da visão, é que eu não vou me apoiar a minha visão na sabedoria humana. A minha visão vai ser apoiada no Espírito e no poder de Deus. A minha visão,
é de algo sobrenatural. 1 Coríntios 2, 10 ao 16. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Uma palavra estranha aqui, gente. Acho que está errado. Peraí, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia que vai ser mais fácil. 1 Coríntios 2, 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, Deus, porque lhes são loucura. Coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus, que agora nos faz discernir as coisas do Espírito. Ou seja, eu passo a ter essa visão, porque agora eu tenho esse Espírito. E só quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então, se eu vivo de uma forma terrena, eu não vou conseguir discernir as coisas do Espírito. E mais, olha o que ele fala no final. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O conhecimento, o entendimento da realidade, essa visão que eu estou falando, nada mais é algo que está na nossa mente. E ele está falando aqui, nós temos a mente de Cristo. Você entende isso, que você pode ter essa visão, porque agora você passa a ter a mente de Cristo e você pode pensar e ver a realidade como Ele vê? Fique de pé no seu lugar. Efésios 1, 17 ao 21. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa é a oração que eu faço hoje para a igreja, para nós. Que a gente tenha um espírito de sabedoria e de revelação e de conhecimento. É isso que nos dá a visão. A visão que Deus tem sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas e sobre mim mesmo. Eu não sei se você, de alguma forma, conseguiu identificar que a sua visão está distorcida em algumas áreas da sua vida. Mas eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você pensasse sobre isso. Porque existe uma visão do céu disponível para você. Você não precisa viver com uma visão terrena. Você não precisa viver uma vida de incredulidade. Mas o Senhor quer te mostrar muito além do que os teus olhos podem ver.